noite a todos vocês, meus irmãos. Estamos aqui mais uma live. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, amém, a sua família. Que você que está ouvindo aí, nos vendo, seja edificado durante toda essa semana que vamos ter pregações de bastante ensino da parte de Deus. Amém? Gostaria de estar começando lendo um salmo, número 48. Diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro, e a alegria de toda a terra, Monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como um alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhe vê-lo, e se espantaram, tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu, e sentiram dores como de parduriente, como vento oriental destruinte e naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, a tua misericórdia no meio do teu tempo, como teu nome, ó Deus. Assim o teu louvor se estende até os confins da terra, e a tua destra está cheia de justiça. Alegrem-se, ó monte Sião, exultem, filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda e contai-lhes as torres. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Amém? Nós vamos nos alegrar no Senhor e adorar aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Amém? Cidade do nosso Deus, santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a confiamos em
agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor Jesus, só tu és, Senhor. Só tu és santo, só tu és digno, Pai. Só tu és, Senhor. Só tu és digno, Senhor. Quero, Senhor Jesus, voltar à primeira essência da adoração, Aleluia. Quero te adorar, meu Pai, em espírito e em verdade. Nós queremos, Senhor. Nós queremos. Quando a música escurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achei.
essência do verdadeiro amor, verdadeira adoração que emana do Senhor, Pai. Nos leva, nos conduz a nos tornarmos verdadeiros adoradores, Senhor, que te adorem em espírito e em verdade, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, Pai. Queremos sempre te adorar. Aleluia. Você pode, aí no seu lugar, aplaudir o Senhor Jesus e a majestade dele, porque ele é bom. Sua misericórdia dura para sempre. A gente estava falando, né, sobre Apocalipse, né? A gente está fazendo um estudo de Apocalipse e a gente agora vai começar a falar sobre a carta às igrejas, as 7 igrejas, né? Que vai do capítulo 2 até o 3. E durante essas semanas a gente vai estar falando sobre as igrejas de Apocalipse. Lembrando a vocês que nas lives anteriores a gente falou que a carta de Apocalipse é uma carta que traz uma esperança para nós. Uma esperança de que a história está nas mãos do Senhor e que o desenrolar está correndo debaixo da sua soberania, debaixo da sua vontade, soberana vontade. E que através deste estudo de Apocalipse o seu coração se enche de esperança, porque Deus ele tem muito mais do que esta vida para nós. Deus ele quer que nós venhamos desfrutar de uma eternidade com Ele. E abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Nós vamos estudar então a seguir as 7 igrejas. E a primeira igreja a que Jesus envia a sua carta é para a igreja de Éfeso. E nós vamos estar, antes de estarmos lendo o capítulo 2, a gente vai fazer um panorama todo da carta de Éfeso, da igreja daquela época, das dificuldades que a igreja tinha e como que ela cresceu, como que ela nasceu. E isso vai nos trazer um confronto sobre como nós estamos vivendo como igreja. Lembrando que igreja não é o templo, igreja somos nós. Todos nós juntos nos tornamos um corpo, né? Um corpo de Cristo Jesus. Éfeso era um centro de culto pagão. Na época de João, quando ele escreveu essa carta, Éfeso era uma cidade que era situada na Ásia atual, hoje, nos nossos dias, é onde é a Turquia. E o que resta de Éfeso hoje são somente resquícios de uma era passada. Hoje só resta na Turquia pedras, que é lugar turístico, onde era a antiga Éfeso, essa cidade que era na época uma das grandes cidades do mundo antigo. E Éfeso era um centro de um culto pagão. Ali em Éfeso era feito culto à deusa Artemis, conhecida, uma deusa grega. Também ela é conhecida como a deusa Diana. Na Bíblia nós vamos ler, vamos falar que era conhecida como a Diana dos Efésios. Era um culto pagão que acontecia nessa cidade. E existia o templo da deusa Artemis, da deusa Diana. Era um dos maiores templos do mundo antigo. Era chamado de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era o templo da deusa Artemis. Hoje não existe mais. Mas na época de Paulo, na época de João, quando ele escreveu essa carta, existia. E era um epicentro, a cidade, de um culto pagão da deusa Diana. E Éfeso era um centro importante da religião pagã, um centro mundial de superstição. Éfeso também era uma cidade que, nessa cidade,
imperava a degeneração e a corrupção. Éfeso, no templo da deusa Artemis de Efésio, Diane dos Efésios, era ali cultuado a essa deusa, e havia nesse templo sacerdotisas cultuais, eram prostitutas sacerdotais, que ali o povo adorava dessa forma. Havia uma degeneração terrível, os princípios e valores da cidade eram totalmente deformados e corrompidos, e na cidade havia muita corrupção. E neste lugar, um dia um homem chamado o apóstolo Paulo pisou nesse lugar, nessa cidade onde tinha corrupção, onde tinha imoralidade, onde tinha idolatria, culto a uma deusa pagã chamada Artemis. E o apóstolo Paulo pisa naquela cidade e finca ali a bandeira do Evangelho. O Evangelho, querido, é poder de Deus. O Evangelho é um poder transformador que transformou aquela cidade. O Evangelho de Jesus Cristo chacoalhou aquela geração daquele tempo e até hoje, nos nossos dias, mudando a sociedade, mudando o ambiente daquela cidade, mudando o ambiente de idolatria, onde era feito cultos pagãos, e as pessoas começaram agora a dar glória a Deus, a adorar a Deus. Isso aconteceu por causa de um homem de fé chamado Paulo, que pregou naquele lugar, encravou naquela terra a bandeira do Evangelho. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 18, se eu não me engano: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, pois é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Nós vamos ver também isso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 31. Paulo, ele permaneceu em Éfeso 3 anos. Foi o lugar onde Paulo ficou mais tempo como missionário. Paulo ficou 3 anos ali, ensinando, pregando e discipulando pessoas. E olha só o que acontece. Paulo fala isso aqui nesse discurso que ele faz à igreja de Éfeso, em Atos 20, 31. Diz assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Paulo passou ali 3 anos ininterrupto em Efésio, ensinando, discipulando, pregando aquelas pessoas. O primeiro pastor da igreja de Éfeso foi Timóteo. A gente lê isso em 1 Timóteo capítulo 1, perdão. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 e 4. Vamos lá junto. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: quando eu estava em viagem numa Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões, mas do serviço de Deus na fé. Paulo dá uma carta, uma recomendação a Timóteo, dizendo: Timóteo, exorta a igreja de Éfeso, para que a igreja de Éfeso se empenhe na obra do Senhor, se empenhe no serviço de Deus pela fé. Amém? E a gente lê também em Atos capítulo 19, grande obra que Jesus fez por intermédio de Paulo nessa cidade de Éfeso. Abre lá. Atos capítulo 19, versículo 8. Essa é a importância de nós pregarmos o Evangelho. Mesmo que o ambiente que nós estejamos,
foi um ambiente pagão, um ambiente que ninguém dá nada. Prega o evangelho mesmo assim. Olha só o que acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 8. Durante os 3 anos que o apóstolo Paulo ficou em Efésio, olha o que Deus fez, o que Jesus fez através desse homem. Versículo 8 diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou uns discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços, aventais do seu uso pessoal, durante os quais as enfermidades fugiam de suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus, possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram os filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre ele, subjugando a todos, de tal modo que prevaleceu contra eles, e desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos. Assim, judeu como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras más. E também muitos dos que haviam praticado arte de magia negra, reunindo e os seus livros, queimaram diante de todos, calculando os seus preços, achou-te um montante de 50.000 denários. Meu Deus! Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente na cidade de Éfeso. Lembra que eu disse que Éfeso era o epicentro do quê? Do culto pagão, do culto idólatra? Veja que quando Paulo pregou e fincou a bandeira do evangelho, sinais aconteciam. E as pessoas pegavam seus livros de ocultismo, de magia, de culto pagão, e queimavam esses livros em praça pública, se convertendo ao verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Que obra majestosa do evangelho! Essa é a igreja de Éfeso. Uma igreja que cresceu debaixo do poder de Deus, que cresceu influenciada pelo apóstolo Paulo. E conta as lendas cristãs que nos últimos dias do apóstolo João, apóstolo amado do Senhor, ele se tornou pastor da igreja de Éfeso, juntamente com a mãe de Jesus, que ele cuidava da mãe de Jesus, Maria. E então, João, apóstolo João, foi um dos últimos pastores daquela igreja de Éfeso. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. E a gente vai fazer a exposição da carta que Jesus enviou a essa igreja. Essa igreja tão maravilhosa. E a igreja de Éfeso era a maior igreja do seu tempo. Das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Éfeso era a maior delas. E a carta à igreja em Éfeso começa assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz o que conserva na mão direita as 7 estrelas
e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Amém? Jesus começa mostrando à igreja de Éfeso quem ele era. Nós estudamos na aula passada e vemos que as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. E anjos é uma palavra grega que significa mensageiro, aquele que traz a mensagem de Deus. E quem traz a mensagem de Deus à igreja é o bispo, é o pastor, é o anjo da igreja, é o líder da igreja. Então, essa carta do próprio Cristo foi endereçada ao anjo da igreja em Éfeso, para toda a sua igreja. E Jesus Cristo é aquele que tem nas suas mãos os anjos, os seus escolhidos. A carta de Éfeso apresenta Jesus como sustentador de sua igreja. Amém? Jesus, ele está nos sustentando a todo momento. Jesus, ele conserva em suas mãos os seus mensageiros, os seus escolhidos. Amém? Em João capítulo 18, versículo 10, Jesus fala algo maravilhoso. Diz assim: Jesus diz em João capítulo 18, versículo 7, diz assim: Jesus de novo lhes respondeu: quem buscai? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois que buscai, deixai estes, para que se cumpra a palavra que disseram. Não perdi nenhum dos que me deste. Todos aqueles que são de Deus, que são escolhidos de Deus, jamais se perdem, porque estão debaixo da potente mão de Deus. Amém? Que eu e você venhamos nos colocar debaixo da poderosa mão de Deus, porque nós somos povo dele, somos escolhidos dele. E Jesus, ele continua dizendo que ele está no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nós lemos em Apocalipse 20 esse mistério, que os candeeiros são as 7 igrejas. Jesus caminha sobre os candeeiros, sobre as suas igrejas. Tal imagem remete à incansável atividade de Cristo sobre a sua igreja. Jesus constantemente está sobre a sua igreja, está movendo a sua igreja no propósito que Ele quer, porque Ele é o cabeça da igreja. Ele dá o comando e nós obedecemos. E por obedecermos, provamos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre nós. Então Jesus, ele incessantemente, ele está movendo a sua igreja. Incansavelmente, ele está fazendo com que a sua igreja progrida na atividade que ele quer. Amém? Vamos continuar. Conheço as tuas obras e o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova a si mesmo, que se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, não te deixaste esmorecer. Aqui Jesus, ele traz um elogio a essa igreja. Jesus, ele elogia a igreja pelo seu labor, pelo seu trabalho, pelo seu serviço. Nós temos que ser uma igreja que se movimenta, uma igreja que trabalha arduamente no projeto de Deus. Nesses tempos, esse é um momento propício para nós como igreja nos empenharmos no trabalho da propagação da obra de Deus.
A igreja de Éfeso foi marcada pelo trabalho. Quero lembrar vocês que nós acabamos de ler do trabalho que o apóstolo Paulo teve em pregar o evangelho em Efésios. E ele se moveu, ele se empenhou. Imagine se Paulo não fosse pregar a palavra de Deus, o evangelho em Efésios. Talvez essa igreja não existiria. Mas Deus usou a vida dele para abrir a igreja de Éfeso e fazer com que o evangelho crescesse naquela cidade. E da mesma forma, nós temos que trabalhar em prol da obra de Deus. A palavra de Deus fala que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Nós temos trabalhado muito com cestas básicas, nós temos trabalhado com máscara. Esse é o momento da igreja mostrar que ela é a igreja. E Jesus reconheceu isso na igreja de Éfeso. Reconheceu que ela era uma igreja de labuta, de trabalho árduo, incansavelmente. Se empenhe, peça a Deus estratégias para que você possa labutar na obra de Deus. Nós não podemos estar aqui juntos fisicamente, mas espiritualmente nós estamos juntos. Você pode orar, você pode interceder, você pode pregar. Há várias formas de você trabalhar para o Senhor nesse tempo. Que a sabedoria de Deus possa trazer sobre a sua mente estratégias divinas para ganhar almas para a glória de Deus. Outra coisa que Jesus elogia a igreja é a perseverança. Deus, ele gosta quando nós perseveramos. Deus, ele não se agrada naquele que volta para trás, que põe a mão no arado e olha para trás. Mas Deus, ele se agrada na alma daquele que é perseverante, daquele que não se deixa abater pelas circunstâncias. E aquela igreja não tinha se abatido. Diante das perseguições, ela continuava perseverante no Senhor. Outra coisa, a igreja de Éfeso, ela não suportava homens maus. Ela não suportava homens que se diziam escolhidos de Deus, e não eram. Ela era uma igreja ortodoxa, uma igreja que levava a sério a palavra de Deus, levava a sério aqueles que diziam-se pregadores escolhidos de Deus. E Jesus elogia isso. Jesus, ele quer que nós venhamos ser uma geração apaixonada pela palavra de Deus, apaixonada pela sã doutrina do Evangelho. Deus, ele quer que isso faça parte de nossa vida. Cristãos que não têm firmeza no Evangelho, na palavra de Deus, são cristãos fáceis de serem enganados pelas doutrinas maléficas do diabo. O diabo, ele trabalha com falsas doutrinas. Em 1 Timóteo capítulo 3, verso 1, diz que nos últimos dias haverá falsas doutrinas, doutrinas de demônios. E se eu e você não tivermos firmes na sã doutrina do Evangelho, na palavra de Deus, nós podemos ser enganados pelo inimigo. Então Jesus, ele elogia a igreja de Éfeso, porque era uma igreja que era sã na doutrina, que conhecia a Bíblia, que conhecia a palavra de Deus e não era enganado por um falso apóstolo, por um falso pregador. E versículo 3, a igreja tinha perseverança nas provações e por causa do nome de Jesus, ela não se deixou esmorecer. Era uma igreja fiel. Nós estamos passando por provações, não se deixe esmorecer. Não se deixe perder a perseverança no Senhor Jesus Cristo. Diante das provas que você possa estar vivendo, permanece no Senhor. E agora no versículo 4, Jesus, ele começa a protestar contra a igreja dele. Jesus, ele começa a dizer: ei, aqui vocês estão falhando, igreja de Éfeso. Talvez essa falha possa estar acontecendo na minha vida, possa estar acontecendo na sua vida. Cabe a nós nos arrependermos hoje. Talvez você está lendo junto comigo essa carta da igreja de Éfeso e você se vê nela, porque a igreja somos nós, pessoas. E diz assim, Jesus: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrependa-te,
volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei de ti o teu lugar, o seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. A igreja de Éfeso, por causa da doutrina, por um lado, a igreja conhecia de Bíblia, ela conhecia de teologia, ela era uma igreja profunda em Deus. Você pode ver isso nas cartas de Paulo aos Efésios, como que Paulo fala com a igreja de uma forma profunda. A igreja conhecia Deus de forma profunda, mas era uma igreja que se esfriou, uma igreja que se tornou religiosa demais, uma igreja que perdeu a paixão, perdeu o amor do Senhor. Quando eu li um texto na Bíblia que falando sobre o amor, meu Deus, meu coração encheu de temor. Quero que você abra em Efésios, carta aos Efésios. Capítulo 6, versículo 24. Efésios, capítulo 6, versículo 24. O apóstolo Paulo, ele diz assim: a graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o nosso amor pelo Senhor faz com que nós venhamos conhecê-lo de forma muito profunda. O primeiro mandamento é amar a Deus com toda a força, com todo o entendimento, com tudo que há em nós. O amor ao Senhor é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é amar o nosso próximo como a nós mesmos. O fato de nós amarmos a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, vai nos fazer cumprir o segundo mandamento, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. João, em 1 João, ele diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, é mentiroso. E a igreja esqueceu isso. A igreja se tornou uma igreja religiosa e perdeu a paixão, perdeu o amor sincero ao Senhor. Olha só em Mateus capítulo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Aqui Jesus ele fala sobre o perigo da gente se tornar pessoas religiosas e perderem o amor ao Senhor. Aqui em Mateus capítulo 23 diz assim, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Os escribas e os fariseus na época de Jesus eram os religiosos da época de Jesus. Eles conheciam muito de Bíblia, eles sabiam da doutrina, sabiam de tudo, mas perderam o amor. E no versículo adiante, Jesus diz assim, versículo 3: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não imiteis as suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem mover. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios
e alongam as suas franjas. Amam os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados de mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque há um só é o vosso mestre, vós todos sois irmãos. Ninguém sobre a terra chameis de vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque há um só vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exalta será humilhado, e a si mesmo se humilha será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixai entrar o que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações, por isso sofreis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um discípulo, e uma vez feito, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias de cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isto é nada, mas alguém que jurar pelo ouro do santuário fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro do santuário ou o que santifica o ouro? Dizeis: quem jurar pelo altar, isso nada, é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do entro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias de cego, quais mosquito engolis o camelo. Ai de vós, fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora mostram-se belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos diante dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Esse é o resultado de uma pessoa que se torna religiosa, doutrinária, mas esquece o amor. Porque o conhecimento traz orgulho. Quantas pessoas que se tornaram religiosas por acharem que fazem teologia ou coisa do tipo, são melhores que os outros. Esquecem de amar, esquecem de demonstrar o amor, esquecem de demonstrar o carinho, a fé, esquecem de honrar o Senhor por conta disso. E o Senhor Jesus, ele repreende aquela igreja. Olha, volta ao primeiro amor, volta à prática das primeiras obras, senão eu vou tirar de você o candeeiro, eu vou tirar de você a minha presença. Então, igreja, que nós venhamos amar o Senhor acima de qualquer coisa. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13. O que adianta eu ter o mais alto conhecimento se eu não tiver amor? Nada disso vale. Não adianta eu falar a língua dos anjos e dos homens. Se eu não tiver amor, eu sou como um sino que retine.
Ainda que eu tenha tamanha fé de mover os montes, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ainda que eu lance o meu corpo para ser entregue à morte, se eu não tiver amor, de nada vale, igreja. Nós precisamos ter o amor de Deus derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. E às vezes a religiosidade tira isso de nós. Eu vou mostrar para vocês a religião verdadeira que agrada a Deus. Abra sua Bíblia em Tiago, Epístola de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Vai falar sobre a verdadeira religião, a religião que agrada a Deus. Diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Essa é a religião que agrada a Deus. É quando a gente a ama. É quando o nosso conhecimento de Deus vem acompanhado com amor. É quando os dons que Deus nos dá vem acompanhado com amor. Amém? É quando o nosso trabalho na obra de Deus, ele vem acompanhado com amor. Por isso que Jesus Cristo elogiou a perseverança da igreja de Éfeso. Jesus Cristo elogiou o trabalho da igreja. Glória a Deus. Nós temos que trabalhar, nós temos que perseverar, nós temos que conhecer a palavra de Deus, mas junto com o amor de Deus em nós e através de nós. Amém? Não adianta nada eu conhecer tudo de Bíblia, mas não amar, não colocar este amor em prática, não colocar o amor de Jesus por mim, através de mim. E é isso que Jesus está nos chamando, igreja, para a gente entender que não vale nada eu ser cheio de atividades na igreja, ser uma pessoa que ama a palavra de Deus, mas se eu não amo, se eu não trato bem as pessoas ao meu redor, se eu não estendo a minha mão, se eu não cuido das pessoas ao meu redor, se eu não sou generoso nesse momento de crise para dizer para o meu irmão: irmão, toma aqui, seja abençoado. Se eu não estendo a minha mão para a sociedade, querido, nós precisamos amar. Jesus Cristo, ele pregou o evangelho do reino demonstrando com amor. Ele curou os cegos, ele curou os leprosos, ele cuidou das viúvas. Jesus, ele tirou o cativo do cativeiro, os oprimidos do diabo, Jesus curou. Os discípulos de João Batista chegam para Jesus e dizem: Jesus, você é o Cristo ou nós temos que esperar outro? Jesus aponta para a multidão e diz: fala para João que os cegos estão vendo, que os surdos estão ouvindo, que os leprosos estão sendo curados e que o evangelho está sendo pregado aos pobres. Jesus, ele demonstra isso. Jesus, ele entra no meio dos pecadores para tirar os pecadores dessa condição terrível de pecado. E é isso que Deus estava alertando a igreja de Éfeso, que não sejamos uma igreja religiosa, mas uma igreja que ama. Amém? Em primeiro lugar. Vamos terminar aqui. Jesus, ele continua. Versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, os quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Esse é a recompensa, uma das recompensas que Deus dá aos seus vencedores, aos perseverantes, aos de coração arrependido, que dizem: ei, Senhor, eu preciso. O interessante é que a gente usa esse texto para muitas pessoas que, muitas delas não conhecem o Senhor Jesus. A gente diz: olha, lembra de onde você caiu, arrepende, volta lá. Mas Jesus, ele está dizendo isso para uma igreja. Jesus, ele está dizendo à igreja, vocês precisam se arrepender. Às vezes a gente acha que pelo fato da gente estar na igreja, da gente conhecer a palavra, o evangelho, nós não precisamos de arrependimento. Pelo contrário, nós precisamos de arrependimento. A igreja necessita pedir perdão a Deus. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos. E quando nós nos arrependemos, um avivamento da parte de Deus vem sobre nós como igreja. Amém? Para a glória de Deus. Então seja um vencedor, persevere, não seja um religioso. Nesses dias Deus vai mostrar para muitos de nós que muitos estavam sendo religiosos dentro da igreja. Estavam fazendo da igreja um programa de fim de domingo. Mas isso acaba. Por um curto período de tempo, Deus, ele está mostrando para nós que nós devemos ser igreja, muito mais do que estar no templo. Nós temos que ser igreja na nossa casa, com os nossos familiares, aqueles que estão todos os dias ali nos vendo. Nós vamos mostrar para ele que nós somos de Jesus. Amém. Amém? Que essa carta ela possa ter falado ao seu coração. Eu gostaria de orar com você. Pai, muito obrigado por nos ministrar o nosso coração sobre a igreja de Éfeso. Que nós não venhamos ser uma igreja, Deus, religiosa, mas que nós venhamos trabalhar na obra do Senhor. Que nós venhamos perseverar. Que nós venhamos reprovar o que o Senhor reprova. Que nós venhamos, Senhor Jesus, ser perseverantes nas provações. Mas que nós venhamos primordialmente amar o Senhor com todo o nosso coração. Amém. E amar o nosso próximo. Não cerrar a mão. Nesse tempo de crise, ser generoso com as Amém. pessoas. Amar, demonstrar para elas que de fato somos seus discípulos, Senhor. Deus, o Senhor fala: se nós amarmos aqueles que nos amam, que recompensa nisso? Até os pagãos e os ímpios fazem isso. Se nós abençoarmos, se nós darmos às pessoas que nos amam, que recompensa há? Até os incrédulos fazem isso. Mas se nós fizermos isso para os nossos inimigos, para os ímpios, para aqueles que as pessoas vão reconhecer que somos teus filhos, Pai. Amém. Por isso, Senhor, nos faça amar, nos faça voltar ao primeiro amor. Talvez muitos daqueles que estão vendo a live nessa noite precisam voltar ao primeiro amor, precisam voltar aos primeiros dias. Nos faça voltar ao primeiro amor, Senhor Jesus. Queremos voltar à essência da adoração, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor mais uma vez, a essência é o Senhor. Estou voltando à essência da adoração. E a essência é tudo. E a essência é tudo. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela. E a essência é tudo. E a essência
você possa ficar na paz do Senhor Jesus. E na próxima terça a gente vai falar sobre a igreja de Esmirna. Amém? Que você possa estar conosco e convidar mais pessoas para participar da live. Um abraço, a graça e a paz do Senhor Jesus.